Sardinha revela paixão secreta por Leila e protagoniza barraco com Renato na frente de toda da agência, e a confusão termina em lágrimas e crise emocional. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, uma reviravolta intensa promete abalar os bastidores da agência de Renato. O que era para ser só mais um dia de trabalho vira um verdadeiro escândalo quando Sardinha flagra Leila e Renato aos beijos no estúdio e perde completamente o controle. Diante de toda essa equipe, ele confronta o casal e solta uma bomba que ninguém esperava. Confessa que sempre foi apaixonado por Leila e que não aguenta mais vê-la com o chefe. A declaração repentina deixa todos em choque, inclusive Leila, que fica sem saber como reagir. Renato tenta conter a situação, mas Sardinha, tomado pelos ciúmes, parte para cima com acusações e desabafos que expõem sentimentos guardados há muito tempo. A tensão explode em uma briga feia diante dos colegas, que assistem atônitos à cena. Solange tenta intervir, mas é tarde. Sardinha desmorona emocionalmente, tem uma crise de choro e admite que não sabe mais fingir que está tudo bem. A partir daí, o clima na agência muda drasticamente e as consequências dessa confissão inesperada podem abalar muito mais do que só um coração partido. Tudo deverá acontecer logo após Leila não tirar da cabeça o flagrante que Solange deu nela e em Renato. Em um certo momento, na sala reservada da agência, Leila caminha de um lado para o outro, claramente nervosa. Ela suspira e comenta: "Aquela olhada da Solange hoje de manhã, tenho certeza de que ela está julgando horrores a gente. E daqui a pouco toda essa agência vai saber." Renato, sentado à mesa com o tablet na mão, levanta os olhos e tenta acalmá-la. "E se souberem? Não tem problema. A gente não está fazendo nada de errado." Leila então retruca, com um certo tom de impaciência: "Para você é fácil dizer isso. Você é o chefe. Agora imagina para mim. Vão achar que eu tô aqui por conveniência. Vai queimar minha imagem." Renato se levanta, se aproxima e segura a mão dela com firmeza. "Então vamos resolver isso do jeito certo. A gente assume. Deixa tudo às claras. Sem fofoca, sem mal-entendido." Leila hesita, encara ele com olhos apreensivos e pergunta: "Assumir? Assim para todo mundo?" Renato sorri com leveza e fala: "É melhor do que deixar que inventem versões piores. E sinceramente, eu não tenho nada a esconder." Ela respira fundo, pensa por alguns segundos e por fim responde: "Tá bom, vamos fazer isso." Minutos depois, o estúdio ainda está cheio, com todos reunidos após o encerramento de uma sessão de fotos importante. Renato bate palmas para chamar a atenção da equipe. E logo depois, ele fala: "Pessoal, só um minuto. Antes de finalizarmos o dia, queria compartilhar uma coisa com vocês." Os olhares se voltam para ele e Leila, ao seu lado, tenta manter a postura, apesar do nervosismo evidente. Renato então anuncia: "Eu e a Leila estamos juntos. Temos uma relação pessoal, sim, e quero deixar claro que isso não vai interferir em nada aqui na agência. O profissionalismo continua sendo prioridade. O burburinho é imediato, olhares trocados, sussurros abafados. Alguns colaboradores esboçam surpresa, outros apenas observam. Mas quem realmente reage é Sardinha. Ele desvia o olhar, engole seco e cruza os braços, claramente incomodado. Solange, que está ao lado dele, nota a mudança de expressão e sussurra: "Ei, você tá bem?" Sardinha força um sorriso e responde quase automático: "Tô, claro. Só pegou mal essas coisas no ambiente de trabalho, né?" Solange não insiste, mas fica pensativa. Já Maria de Fátima, do canto da sala, assiste tudo com um sorrisinho cínico nos lábios. Ela murmura para si mesma: "Leila, você não dá ponto sem nó, hein?" E seus olhos brilham com aquela típica faísca
de quem já começou a tramar algo. E então, na copa da agência, Sardinha serve um café tentando disfarçar o incômodo que ainda carrega. Desde o anúncio de Renato, é quando Maria de Fátima surge, apoiada no balcão, com aquele ar de quem tem algo guardado, só esperando o momento certo para sair. Ela dá um gole na própria xícara, joga os olhos para ele e comenta com malícia: "E aí, Sardinha, viu que a Leilinha virou a nova dona da agência?" Sardinha revira os olhos e responde seco: "Para com isso, Fátima." Mas ela insiste, com um tom ainda mais venenoso: "Ah, por favor, você sabe tão bem quanto eu. Essa história de namoro com o patrão, é claro que ela tá de olho em alguma coisa." Ele tenta ignorar, mas ela continua: "Leila não dá ponto sem nó. Pode parecer boazinha, mas ninguém é tão ingênuo assim. Aposto que tá se garantindo ali, né? Subindo na vida." Sardinha se vira de vez, com cara fechada, e rebate: "Você só sabe pensar o pior das pessoas. Sério, é impressionante." Fátima dá de ombros como quem não se abala e responde: "Realista, querido, só realista. Eu enxergo o que vocês preferem fingir que não veem. Meu sexto sentido nunca falha." Nesse momento, Solange entra na copa, ouvindo o final da conversa. Ela percebe o clima pesado e tenta aliviar: "Olha, Fátima, eu acho a Leila uma ótima profissional. Sempre foi educada com todo mundo. Vocês podem estar julgando errado." Mas Fátima dá uma risadinha sarcástica e comenta: "Pode ser, mas é sempre assim. As boazinhas são as mais perigosas. Ainda mais com um chefão disponível." Sardinha fecha a cara, se exalta e fala alto: "Chega, Fátima, já deu. Vai destilar teu veneno para outro." Fátima se assusta com o tom e arregala os olhos: "Ui, que grosseria, Sardinha. Qual é o teu problema?" Sem responder, ele deixa a xícara de café de lado, com força, e sai da copa, deixando as duas paradas, atônitas. Solange ainda comenta surpresa: "Que isso? Ele nunca fala assim com ninguém." Já Maria de Fátima cruza os braços e diz ofendida: "Tô achando que ele tá com ciúmes, viu? Essa história tá rendendo mais do que eu imaginava." Solange então fica desconfiada e, enquanto isso, Sardinha se tranca no banheiro da agência. Lá dentro, ele apoia as mãos na pia, encara o espelho com raiva e murmura entre os dentes: "Não é possível, isso não tá certo." Ele respira fundo, tenta conter as lágrimas, mas não consegue. A frustração e o sentimento reprimido o dominam, revelando um Sardinha até então desconhecido para os colegas. A agência está silenciosa no final da tarde. A maioria da equipe já foi embora, restando apenas alguns últimos ajustes na iluminação do estúdio fotográfico. Leila e Renato, rindo de uma piada boba, ajeitam juntos o cenário para o próximo ensaio. A cumplicidade entre eles é visível. Em um momento de carinho, Renato puxa Leila pela cintura e os dois se beijam com ternura. É nesse instante que Sardinha empurra a porta com força, entrando com alguns papéis nas mãos. Ele congela ao ver a cena. Os papéis caem no chão. Com o rosto vermelho de raiva, ele grita: "Isso aqui por acaso virou motel agora?" Leila se afasta imediatamente de Renato, constrangida. Ela tenta acalmar a situação e fala nervosa: "Sardinha, desculpa. Não era nossa intenção. Foi só um momento." Mas Sardinha não escuta. Ele se vira para Renato, com os olhos arregalados de indignação, e explode: "Se fosse qualquer outro funcionário aqui dentro, já estava com os dois pés na rua. Mas como é o chefão, pode tudo, né?" Renato ergue as mãos tentando apaziguar: "Calma, Sardinha. Não precisa desse escândalo. Foi só um beijo." Mas Sardinha avança um passo, tomado por emoções que não consegue mais controlar. "Você acha isso normal? Beijar funcionária dentro do estúdio? Isso aqui é lugar de trabalho, pô." Leila,
já constrangida até o pescoço, sussurra: acho melhor eu deixar vocês dois conversarem. E sem esperar resposta, sai cabisbaixa do estúdio. Renato encara a Sardinha com firmeza e avisa: olha, Leuton, Sardinha, eu sou seu chefe, mas não estou acima de ninguém. Se você tem algo a dizer, diga com respeito. Sardinha ri, com um deboche misturado à dor nos olhos, e explode: respeito? Eu aguento isso há meses. Você não faz ideia do que é ter que olhar para ela todos os dias e fingir que tá tudo bem, que tá tudo certo. Renato, confuso, questiona: como assim? Sardinha respira fundo, a voz embargada pela emoção, e revela: eu sou apaixonado pela Leila, Renato, desde o dia em que ela pisou aqui, e ela nunca me deu bola. Agora eu entendo como competir com o dono da agência. Renato se cala, chocado com a revelação. Sardinha continua, com a voz tremendo: você nem percebe o estrago que faz. Nem imagina o que é ver a pessoa que você ama rindo, se apaixonando por outro cara, bem na sua frente. Os dois ficam em silêncio. O peso daquela confissão ecoa pelo estúdio vazio. A confissão de Sardinha ainda paira no ar como uma bomba recém-detonada. O silêncio no estúdio é cortado apenas pela respiração pesada dos dois. Renato tenta se recompor, ainda processando o que acabou de ouvir, e então comenta: Sardinha, eu nunca quis te magoar. Você é um dos caras mais comprometidos aqui dentro. Mas isso não justifica esse surto. Sardinha dá um passo à frente, com os olhos vermelhos e o semblante distorcido pela raiva e pela dor. Ele rebate, exaltado: surto? Você acha que isso é surto? Você não faz ideia do que é se calar todo santo dia para ver a pessoa que você gosta correndo pro abraço de outro. Nesse momento, outros funcionários da agência, atraídos pela gritaria, se aproximam. Solange chega primeiro, preocupada, e tenta intervir. Sardinha, pelo amor de Deus, respira. Não é aqui, não é assim. Mas Sardinha ignora. Ele se vira para os colegas que o observam e grita, sem medir mais nada: todo mundo aqui deve estar achando que eu sou o maluco da história. Mas quem aqui nunca se apaixonou por alguém impossível, hein? Quem nunca ficou calado para não estragar tudo? Renato, agora com o rosto tenso, dá um passo atrás e afirma: você ultrapassou todos os limites hoje. Esse descontrole não é profissional. Sardinha retruca, com os punhos cerrados: não é profissional? O que não é profissional é usar a posição de chefe para se envolver com funcionária dentro da agência. Isso sim. O clima fica insustentável. Renato respira fundo, tenta manter a autoridade e diz: eu não vou te demitir, mas saiba que esse comportamento vai ser levado em consideração. Você precisa de um tempo. Se eu fosse você, aproveitaria para esfriar a cabeça. Sem dizer mais nada, ele sai do estúdio, deixando todos em silêncio e Sardinha completamente devastado. Sardinha tenta ir atrás, mas Solange segura ele pelo braço com firmeza. Não, agora você precisa se acalmar. Você falou demais, fez demais. Vem comigo. Ela o leva até um canto mais reservado do estúdio. Sardinha, sem resistência, senta em um banco e de repente desaba. Os olhos se enchem de lágrimas, a respiração falha. Solange segura sua mão e o observa, surpresa com a intensidade do amigo. Com a voz embargada, Sardinha confessa: eu não sei mais como esconder isso, Solange. Eu amo a Leila e ver ela com ele tá me matando. Solange o abraça apertado. Ele chora nos ombros dela como uma criança. Pela primeira vez, não há ironia, não há orgulho, só um coração em frangalhos, no meio de uma agência acostumada a guardar segredos demais. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.